Olá, ouvintes do Nanapod, sejam bem-vindos a mais um episódio. Se você caiu de paraquedas aqui, essa é a parte 3 da nossa série sobre blogueiros brasileiros na Irlanda. É tão difícil falar isso, gente. Blu. Então, depois de ouvir esse episódio, volta lá, escuta a parte 1 e a parte 2 para ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos blogueiros lá na Irlanda. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Edilane Dias, que apoiou o Nanapod lá no Catarse. Será que é a Dila? Eu acho que é a Dila. Um grande beijo para você, Dila. Muito obrigada, querida. E eu também queria agradecer a Joyce Lima McLoin. McLoin, ó, nome chique, né? Que também me apoiou usando o Catarse. Um beijo para você, Joyce. Se você também quiser apoiar o Nanapod e quer me ajudar a continuar trazendo histórias e fofocas, o link do Catarse e do Buy Me a Coffee estão na descrição desse episódio. Então vamos começar? Eu vou ver se vocês matam a charada logo de cara para descobrir que perfil é esse. Esse Instagram é enorme, ele tem por trás uma mulher, uma mãe, e o perfil é de cunho jornalístico. Ela já foi, inclusive, criticada várias vezes porque as pessoas falam que ela só posta as coisas depois que sai na mídia. Por exemplo, saiu lá a notícia do golpe X. Ela espera sair no jornal, qualquer jornal irlandês ou daqui do Brasil, e só então ela publica. Existe uma vaquinha para ajudar o brasileiro tal que está se recuperando de tal coisa em tal lugar. Pode pedir, pode implorar, que ela só publica depois que sair em algum veículo oficial. Eu entendo a revolta de muita gente, tá? Inclusive, recentemente teve uma treta entre esse perfil que eu tô falando e o Irlanda Depressão, exatamente por isso. Depois eu comento um pouquinho mais a fundo. Antes, deixa eu ver se vocês já adivinharam que perfil grande é esse que eu tô falando. Adivinhou, né? Não tem como, é o maior perfil da Irlanda atualmente, o irlanda.com. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu conheço a Ariane, que é a dona e proprietária do irlanda.com. Não teria mesmo que falar dela como pessoa, porque ela não só sempre me tratou muito bem, com muito carinho, respeito, como também sempre esteve disponível lá para conversar comigo quando alguma coisa acontecia na minha vida. Então, assim, eu não tenho como falar de alguém que me trata bem, né? Mas, por algum motivo, tem muita gente que não curte a Ariane e critica bastante não só o perfil, quanto ela também. É naquela, né? Voltamos a bater na tecla do ranço. Às vezes as pessoas têm ranço, tá tudo bem, a gente tem que só que entender. Mas existem alguns fatos que, desculparem, né? Me contaram e eu não vi exatamente tudo isso que aconteceu, mas eu achei engraçado, por isso eu vou dividir aqui com vocês. Vou começar com uma história que me contaram, né? Teve uma pessoa que veio me contar que o nome da Ariane não era Ariane e que, na verdade, esse é o nome da irmã dela. Aí eu fui lá tirar essa história limpa, mandei uma mensagem pra Ariane e ela faltou um pouco me mostrar a identidade dela, né? Porque essa história realmente não procede. Não, gente, a irmã dela não se chama Ariane. Eu não lembro agora, acho que é Daniele, faz um tempo que rolou essa história. Não teria motivo pra ela usar o nome da irmã como nome artístico, né? Acho que se eu fosse escolher um nome, eu ia escolher um nome muito diferente, não Ariane, sei lá. Ayla, Tayla, um negócio diferente assim. Agora Ariane, usar o nome da irmã, pô, ficou, né? Achei meio estranho, mas fui confirmar. Outra coisa que me contaram, e isso pra mim eu achei o auge, tá? Se foi verdade, parabéns, me convenceria. Teve uma vez que supostamente a Ariane foi assaltada e logo em seguida ela fez uma publi pra uma moça que dá aula de defesa pessoal. Eu achei o gancho maravilhoso, gente, desculpa. Você pode não gostar dela, mas se essa ideia veio dela, parabéns, tá? O marketing tá em dia. Então a galera começou a especular que o assalto, na verdade, não deveria ter acontecido, que foi tudo um gancho que ela inventou para poder engajar a publi. Sinceramente, eu não acompanhei isso, eu não assisti os stories nesse dia, também ninguém me mandou, foi só depois de um tempo. Hoje em dia a gente vê cada coisa na internet que a gente começa a desconfiar até da nossa sombra, né? Imagina de alguém que a gente não conhece, alguém da internet. Mas eu tiro por mim. Esses dias postaram lá no Brasileiros em Dublin, que é um grupo do Facebook bem grande, sobre o meu podcast. E a galera caiu matando em cima de mim. Como sempre acontece, o povo que nunca ouviu um episódio falando um monte de bosta. Só que aí o Irlanda Depressão, que eu vou comentar sobre ele daqui a pouco, printou esse post e colocou lá no perfil dele, até mesmo como uma forma de divulgar meu podcast. E um rapaz comentou, engraçado que é um rapaz que me segue, ele comentou nesse post e ele falou
que era uma maneira ótima de eu mesma divulgar o meu podcast. Eu entendi que ele quis dizer que eu fui lá no Brasileiros em Dublin e fiz um post anônimo para poder falar mal do meu podcast e gerar engajamento, gerar curiosidade. Daí eu fiz questão de ir na publicação, que eu não queria, tá? Porque realmente estavam falando coisas bem chatas, meio pesadas de mim. Eu não gosto de ler essas coisas, eu evito ao máximo, tá? Independente se estão falando a verdade, se estão mentindo, eu evito para não ter que gastar com terapia depois. Aí eu tirei um print para aparecer o meu usuário do Facebook, né, naquela parte do comentário, e mandei para ele. Precisava fazer isso? Não. Mas é que é chato, né? Você ver a pessoa mentindo sobre você ali de uma coisa que realmente você não fez e não te dá nem o benefício da dúvida, né? Mas pelo menos ele comentou no Instagram com o perfil dele. Eu admiro pessoas assim. Pior se fosse lá no Facebook com aquele anônimo que não dá pra gente saber quem que é. Mas tá tudo certo, a gente riu desse episódio. Queria deixar bem claro isso aqui, né? De coração, eu não sou de fazer isso. Eu sempre dei minha cara a tapa, tá? Independente do que eu faço, seja aqui ou no Facebook. Eu nunca usei perfil fake. O que eu tenho que falar, eu falo mesmo, tá? Com o meu perfil, até porque eu acho que todo mundo tem o direito de saber quem tá falando da gente. Então, tudo que eu falo aqui, eu falo dando a minha cara a tapa. O dia que vocês quiserem falar que eu sou falsa e tal, pode falar à vontade, mas não é verdade. Dito isso, voltando a Ariane, toda vez que acontece alguma coisa na comunidade brasileira, de alguém ser acusado de alguma coisa, alguém ser preso, ela realmente espera a notícia sair em um veículo oficial, um jornal, por assim dizer, e só depois publica na página dela. Geralmente um print da página e a tradução daquela mesma notícia. E esse foi o problema entre a Irlanda Depressão e o Irlanda.com, porque o dono da página Irlanda Depressão pediu ajuda para a Ariane divulgar uma vaquinha para um amigo dele, um brasileiro que infelizmente veio a falecer, e ela nem ao menos respondeu a mensagem dele. Aí já viu, né? Ele ficou pé da vida quando ela finalmente publicou a vaquinha, mas o que deixou ele mais pé da vida foi o fato dela ter esperado sair primeiro no jornal e só então publicar. Segundo ele, ela estava surfando no hype da notícia, porque realmente muita gente começou a compartilhar sobre a vaquinha por causa do jornal. Entendeu como é que foi o problema? Eu conheço a pessoa que tá por trás do Irlanda Depressão, eu gosto dele, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente. Eu entendi o lado dele, até falei isso no dia. Afinal, o rapaz era muito amigo desse administrador do Irlanda Depressão, então ele estava desesperado naquele momento para ajudar o amigo e não teve nenhum feedback da Ariane. O Irlanda.com é um portal jornalístico e eu acho que as pessoas veem os stories e confundem um pouco isso. E na real, eu até já falei, já dei esse toque pra Ariane, dela ter um perfil só dela e outro só do Irlanda.com, pra ser algo bem explícito. Acho que ela já até tem o perfil dela, só que ela usa mais o Irlanda.com. Porque quando você olha os stories e vê uma família, um aniversário, ela indo no salão, indo na academia, coloca ali uma opinião pessoal, aí você vai no feed ver só reportagem que devem ser imparciais, fica tudo muito confuso para algumas pessoas. E já que eu mencionei o Irlanda Depressão, eu vou continuar com ele aqui. Para você que não conhece, nunca ouviu falar dessa página do Instagram, ela apareceu bem do nada pra mim. Um belo dia eu estava no Instagram quando alguém compartilha um vídeo de dois nanás, apelido carinhoso que a gente chama os delinquentes da Irlanda, arrombando um cadeado de uma moto bem na região das docas, em plena luz do dia lá em Dublin. E esse vídeo viralizou porque realmente é revoltante, né? Você vê uma moto sendo roubada na frente de todo mundo e ninguém faz nada. Foi esse o primeiro contato com a Irlanda Depressão. A partir daí eu comecei a seguir. A página, ela tem cunho humorístico e quem tá por trás dela é um rapaz, eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui, porque ele sempre se manteve no anonimato desde o início. Ele usava filtro para esconder o rosto, usava máscara, já foi em podcast, mas sempre não mostrando o rosto, e evitava assuntos pessoais. E o Irlanda Depressão cresceu muito nos últimos anos e muitos irlandeses seguem. Aliás, tem os filhotes de Cruz Credo lá que seguem a página só para meter o pau no administrador mesmo. São irlandeses que se sentem ofendidos quando a página faz uma publicação que desfavorece o estereótipo de que todo irlandês é gente boa pra caramba. Por aí você já pode imaginar que é um tal de volta pro seu país que não tá do gibi. É um show de xenofobia tanto por parte de alguns irlandeses quanto por parte de brasileiros que se acham irlandeses. O Irlanda Depressão tem mais de 50 mil seguidores e é uma página bem engajada, mostra memes, situações que acontecem no cotidiano da Irlanda. Olha, eles seguem só 40 pessoas, dentre essas pouquíssimos perfis pessoais, e eu sou um deles, me senti agora, tô me sentindo. Por falar em meter o pau, o admin já foi acusado de forjar os próprios posts para gerar engajamento. Meses atrás fizeram um post lá no Classificados Dublin, eu acho que foi essa página, acusando o admin do Irlanda Depressão de criar histórias usando a ferramenta de postar anônimo para poder printar e jogar lá no Instagram dele.
que vocês acham disso? Eu, sinceramente, acho arriscado, porque se fosse mesmo verdade, os administradores dos grupos do Facebook podiam muito bem provar, já que eles conseguem ver quem faz a publicação. Aí essa é uma vergonha só, né? Continuando com o Irlanda Depressão, porque essa página dá o que falar, eu fiquei sabendo de uma fofoca que envolve o admin e um amigo, que agora já não é tão amigo assim, né? Porque quem não sabe, o dono da página faz esses negócios aí de fisiculturismo, de secar tudo e competir pra ver quem é que tá com shape mais legal e tal. Olha eu falando das coisas que não faço ideia de como funciona, mas entendeu aí, né? Daí, recentemente, esse admin, vamos chamar ele de Seu Depressão. O Seu Depressão acolheu um pupilo pra treinar e colocar no shape pra ser o campeão dele. Porque o Seu Depressão, ele compete nessas competições aí, mas também tá estudando pra treinar outras pessoas pra competir também. Estudando não, acho que ele já até se formou. Daí ele adotou esse pupilo, que quem gosta de fofoca sabe de quem eu tô falando. Você pode não ligar o nome da pessoa, mas você sabe, porque ele foi ex de uma pessoa bem conhecida em Dublin, que tá envolvida em várias fofocas. O Seu Depressão acolheu esse rapaz sem pedir nada em troca. Ele se aproximou desse rapaz, inclusive, depois de uma confusão relacionada ao divórcio desse pupilo com essa influenciadora, e ofereceu ajuda pra ele, dando dicas de nutrição, dicas de treino, essas coisas que eu entendo neca de pitibiribas, né? E é aquele ditado, né? Nunca ajude um fudido, porque no fim das contas, o rapaz pegou o 3º lugar na primeira competição de fisiculturismo que ele participou, graças ao esforço dele. Claro, não vamos desmerecer também o trabalho do rapaz, mas ele teve o acompanhamento gratuito do Seu Depressão. E não somente isso, ele teve também ajuda financeira, apoio emocional, fez conexões com gente da área. E como que ele pagou o Seu Depressão? Me conta. Com ingratidão. Nem uma pizza ele teve coragem de dividir com o cara no dia da vitória. E ainda por cima, ele disse que se o trabalho do Seu Depressão tivesse sido bom mesmo, ele teria levado o 1º lugar e não o 3º. Ó, que coisa legal, que pagamento bom, hein? É aquele famoso ditado, a gente dá a mão à pessoa que é o braço. Eu nem preciso comentar que o Seu Depressão ficou muito chateado com essa situação, porque ele se decepcionou muito, pois achava que o rapaz valia o esforço e merecia ser ajudado. Mas é que tem gente, Seu Depressão, que não vale muita coisa não, sabe? Tem gente que já tá tão acostumada a ser ajudado que quando você faz, ele acha que é a sua obrigação. Eu espero que esse rapaz, o pupilo do Seu Depressão, se toque, porque daqui a pouco ele vai ficar tão queimado que aí não vai adiantar reclamar não vai ficar vindo aí nos stories chorando não, porque ninguém vai aguentar mais. O legal do Irlanda Depressão é que a página faz todas as publicações em inglês e português. Então, se você tiver um parceiro gringo, amigos gringos, mostra pra eles, pra de repente abrir o olho desse pessoal, né? Porque tem irlandês que parece que vive em Nárnia, né? Não sabe de nada que tá rolando bem embaixo do nariz deles. Essa próxima blogueira também foi um perfil grandão que me mandou. Há alguns dias atrás, ela fez um pronunciamento dizendo que o perfil dela estava mudando. E eu já tinha percebido isso desde o dia que me mostraram esse Instagram. Antes ela mostrava o dia a dia de blogueira Disney na Irlanda. E agora ela tá ficando numa vibe meio espiritual, com mensagens motivacionais unidas a vídeos de paisagens. Lá por volta de 2023, 2022, ela postava basicamente coisas como: faça isso se quiser ir embora do Brasil, coisas diferentes na Irlanda, motivos que me fazem querer ir embora da Irlanda, esse tipo de coisa aí, né? Num primeiro momento, eu achei que ela queria atrair seguidores fazendo esse tipo de conteúdo que visa atrair pessoas que querem sair do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tem alguns vídeos jogando água fria em quem sai. A impressão que eu tenho é que ela usa o fato de morar na Irlanda para atrair seguidor, mas ao mesmo tempo, eu não acho que ela realmente goste de morar lá, entendeu? É o tipo de perfil que você fica assim, ué, fã ou hater? Mas, pelo menos, ela comenta, sim, algumas coisas, como xenofobia, coisas que são ruins lá, tipo o fato de parecer que o irlandês vive ainda no século XV, com esse negócio de mandar carta pra tudo. Que inferno isso. Bom, são mais de 100 mil seguidores, mas se você entra no perfil, mudou muito, tá? É nítido que os seguidores dela não entenderam muito bem essa mudança, porque o engajamento do perfil caiu drasticamente, no quesito comentários. É naquela, né? A galera só engaja quando os outros falam mentiras. É por isso que eu falo, a gente tem culpa desse monte de influenciador bosta que tem por aí, sabia? Porque olha só o exemplo dessa moça. Antes o conteúdo dela era basicamente: sai do Brasil, vem pra Irlanda, olha como a Irlanda é maravilhosa, olha o poder de compra. Aí todo mundo ficava, oh! Agora que ela fala sobre bem-estar, autoestima, cura emocional, coisas que teoricamente te ajudam de alguma forma, às vezes você tá, sei lá, meio pra baixo e vê uma mensagem motivacional, pode dar um up no seu dia. Aí agora ninguém liga, vai entender, né? Esse perfil do Instagram, vou até dar o nome dele, porque eu achei fofo,
gente, eu achei fofinho. Engraçado que eu nunca tinha ouvido falar neles, nunca prestei atenção nesse Instagram. Aí eu fui fuxicar e eles não me seguem, mas na época da medula de Taubaté, que foi ano passado, mais ou menos em agosto, eles me mencionaram em algum story. Eu não devo ter tido a curiosidade de fuxicar o perfil deles antes, mas eu gostei. O nome do perfil é Eu, Tu e as Malas. Eles têm mais de 32 mil seguidores no Instagram e muito importante, tá? Não são comprados, porque hoje, sabe como é que é, né? Vai ver, a pessoa tem 50 mil seguidores e ninguém engaja, tudo robô, tudo seguidor comprado. Mas não parece ser o caso desse casal aqui, não. Eles são o Lauro e a Ainara. Ainara, nossa, que nome diferente, né? Bonito. E é basicamente um Instagram de casal, onde eles compartilham o dia a dia morando fora. É mais do mesmo? É mais do mesmo. Mas eu curti a vibe. Não tem aqueles vídeos chamativos, apelativos. Eles dão dicas de apps, de coisas relacionadas ao revenue, que é o imposto de renda lá da Irlanda, e dicas de viagem. Pra quem já está na Irlanda, talvez esse conteúdo já esteja um pouco batido. Mas tem empatia, né? Lembre que tem muita gente que está se preparando para o intercâmbio, ou para mudar mesmo, a trabalho, e isso pode ajudar alguém. Eu acho que desde que seja feito com responsabilidade, todo mundo tem direito a tentar um lugarzinho ao sol. Eu achei os vídeos deles bem feitinhos, bem editados, e eles me parecem ser um casal bacana. Agora eu sempre fico me perguntando, como é que esses casais que têm perfis do Instagram, que crescem, né, nas redes sociais, como é que faz quando termina, né? O perfil fica com quem? Vocês também pensam esse negócio ou sou só eu? Menina, essa última blogueira me deu um trabalho pra fazer esse script que vocês não têm ideia, mas vocês vão ter ideia agora, porque é complicado o negócio. Eu relutei muito para falar dela aqui, porque a vida dela em si já é um episódio inteiro de podcast daqueles de 2 horas. Só que desde que nós nos aproximamos, as pessoas começaram a cobrar muito que eu falasse sobre essa moça. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque de certa forma, por causa de alguns acontecimentos, eu acabei me aproximando dela. Num primeiro momento, por um assunto que foi pauta de 1 milhão de vídeos de influenciadores com milhões de seguidores e até de reportagens de jornais gigantes do Brasil. E num segundo momento, a gente acabou por continuar essa amizade, mesmo eu e ela tendo quase nada em comum. Eu acho que a minha vida é muito parada e a dela é um turbilhão de emoções. E hoje chegou o dia em que eu explico um desses turbilhões e eu juro que eu vou tentar ser imparcial. Claro que eu só poderia estar falando da Gabriela Amarela, ou Gabriela Cruz, como ela também é conhecida. Você provavelmente deve ter cansado de ver a Gabriela aparecer nos stories dos seus amigos no Instagram em agosto de 2024, porque basicamente foi ela quem desmascarou a Laís Basílio, aquela moça que fingiu ter câncer. Lembra da Laís? Isso também vai virar um episódio do Ana Pós no futuro. Mas voltando para a Gabriela, ela ficou famosa por causa dessa história da Laís, e junto dessa visibilidade toda, também vieram muitos ataques em páginas do Facebook. Na época foram feitos muitos posts com cifradas que traziam um passado meio obscuro, tentando desmoralizar a ação de desmascarar a Laís. Mas como assim? No passado, a Gabriela utilizou os grupos de Facebook para arrecadar dinheiro para um suposto tratamento do sobrinho dela. Até aí, tudo bem. Afinal, isso é algo comum hoje em dia, né? Não tem nada de errado com isso. O grande problema foi como ela fez isso, a maneira que ela publicou a história. Então vamos lá. Inicialmente, a Gabriela postou alguns itens, um relógio, uma câmera, com o intuito de vender para conseguir dinheiro para custear o tratamento do sobrinho, que segundo ela tinha sopro no coração. Esse sobrinho estava aqui no Brasil. Claro que isso comoveu as pessoas e nesse mesmo post uma moça deu a ideia da Gabriela fazer uma vaquinha ao invés da rifa. Assim ela ia conseguir arrecadar mais dinheiro. A Gabriela aceitou a ideia e outras pessoas contribuíram também, dando itens para que ela pudesse rifar junto com as coisas que já eram da Gabi. Então seria a rifa mais a vaquinha para quem quisesse ajudar. Nesse post, a Gabriela tinha colocado até a foto do sobrinho no hospital e falou que esse sobrinho se chamava Bernardo e que ele era filho da irmã dela. Guarde bem essa informação. Tava tudo indo muito bem, até que começaram a desconfiar, porque você sabe, né? Mexeu com dinheiro, a gente já fica mesmo ressabiado. E algumas pessoas entraram em contato com a família da Gabriela aqui no Brasil. E é aqui que essa história fica confusa, porque esse pessoal descobriu que a irmã da Gabriela estava grávida ainda. Ela se chama Tamires. Abriu-se aí margem para todo mundo achar que era um golpe, que não tinha criança nenhuma, que a Gabriela tinha inventado tudo. O caos se instaurou. A Gabriela desativou a vaquinha, o dinheiro foi devolvido e não teve mais rifa nenhuma. E ela chegou até a tentar explicar o que aconteceu, mas aí, meu amigo, já não tinha mais o que fazer. Na realidade, o que a Gabriela me contou foi: a Gabriela foi criada pela avó dela.
Gabriela. E essa avó tinha uma filha, que é a tia da Gabriela. Então, essa tia foi criada com ela como se fosse uma irmã. O nome dessa moça é Eliane. Essa tia tem um filho chamado Arthur. E é ele que tem uma condição genética conhecida como nanismo. Ele era criança com sopro no coração, que havia nascido tinha poucos dias. Inclusive, a foto usada no post do Facebook era do Arthur. Então, existem duas irmãs aí nessa equação. A de criação, a Eliane, e a biológica, a Tamires. Mas então, por que a Gabriela não usou o nome do menino no post? Por que não falou que o valor arrecadado iria para o tratamento do Arthur e não para o Bernardo, filho da Tamires, que ainda estava inclusive na barriga dela e que é perfeitamente normal? Diz a Gabriela que ela não tinha mais contato nem proximidade com essa irmã de criação, a Eliane. E a Gabriela acreditava que se contasse para Eliane, se abrisse o jogo e falasse, né, que ela estava querendo fazer uma vaquinha para ajudar com o tratamento, ela não ia aceitar. Ia ficar até brava, porque nem o diagnóstico do menino ela aceitava. Ela não queria fazer exame. Tem pessoas que têm dificuldade mesmo para aceitar que o seu filho vai vir ao mundo com uma condição. Daí o motivo dessa confusão toda foi porque entraram em contato com a irmã da Gabriela no Brasil, irmã biológica, a Tamires, e viram que ela estava grávida. Então pensaram assim, ué, peraí, então o moleque do post não pode ser o sobrinho da Gabriela, porque o sobrinho ainda tá na barriga da irmã dela. Mas ele era, entende? Só não era filho da irmã biológica, era filho da irmã de criação. Obviamente que a Gabriela não imaginou que ia dar essa confusão toda. Chegaram a mandar mensagem pro avô da Gabriela, que era bem velhinho, devia ter mais de 70 anos, pra mãe dela. Colocaram medo danado, falando que eles poderiam ser presos por estelionato. Foi um bafafá. E eu não sei como, vazou um print de WhatsApp de uma conversa entre a Gabriela e a irmã de criação, a Eliane, onde Gabriela pedia a certidão de nascimento do Arthur. E por quê? Porque quando essa história virou essa confusão generalizada, alguém falou assim, abre aspas, ué, se você tá falando a verdade, é só mostrar a certidão de nascimento do moleque e você vai calar a boca de todo mundo, fecha aspas. Daí eu acredito que provavelmente ela pediu essa certidão para irmã de criação para dizer, ó, tá aqui, ó, meu sobrinho realmente tem uma condição, tá aqui a certidão, tá aqui o laudo, eu não falo com a mãe dele por motivos particulares, ela nunca ia aceitar a minha ajuda, mas mesmo assim eu quis ajudar. Basicamente, a Gabriela trocou um sobrinho pelo outro, pelos motivos dela lá. Ela não quis expor o menino. A mãe do menino também não queria que ela expusesse o moleque. O maior erro da Gabriela nessa história toda foi ter omitido a parte que o sobrinho dela, biológico, não tinha nascido. E também não ter pedido autorização da irmã de criação para pedir ajuda pro filho dela, né? Porque o maior interessado na história toda é a mãe. Porque eu acredito que se a irmã da Gabriela, a irmã de criação, soubesse de tudo isso, quando chegaram nela para informar da vaquinha, ela ia explicar, sim, é pro meu filho, eu não pedi para ela fazer vaquinha, mas ela quis ajudar, o laudo tá aqui, eu tô com ele na UTI, mas de novo, né, a irmã realmente queria, digamos assim, tapar o sol com a peneira e dizer que não precisava de ajuda. E ela ficou com muita raiva da Gabriela, porque imagina, né, ela tava na UTI com o filho recém-nascido, cheio de problemas, sem saber se ele ia precisar de operação no coração ou não, e de repente começa a receber uma enxurrada de mensagens, ameaçando, falando que ela vai ser presa, que a Gabriela tá usando o filho dela para fazer vaquinha. Pensa como é que ficou o coração dessa mulher. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira fácil, porque realmente essa história é muito complicada e eu confesso que eu só vim a entender tudo tintim por tintim agora fazendo esse episódio. No fim das contas, isso mostra como uma boa intenção misturada com má comunicação e decisões precipitadas pode virar uma bola de neve. A Gabriela errou sim, mas também foi alvo de uma tempestade de proporções que talvez nem ela mesma tenha imaginado. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que na internet ninguém espera o outro se explicar. A gente aponta antes, entende depois e em muitos casos nem entende, né? E talvez por isso essa história ainda gere tanta discussão, mesmo depois de tanto tempo, porque ela mistura humanidade, erro e o medo que todo mundo tem de estar ajudando alguém que pode estar mentindo pra gente. Eu só sei que isso aí começou como uma tentativa de ajudar o sobrinho, que acabou se transformando em uma confusão pública que marcou a vida da Gabriela até hoje. Se foi um erro inocente, uma má escolha de palavras ou uma tentativa de ajudar, cada um vai tirar a sua própria conclusão. O fato é que a partir dali, o nome da Gabriela passou a ser associado a todas as polêmicas possíveis e tudo que veio depois, inclusive a história com a Laís, acabou sendo visto por essa mesma lente. A Gabriela é aquele tipo de pessoa que ou você ama ou você odeia, porque ela tem uma opinião muito forte. A gata é sagitariana, então ela traz aquela característica de ser impulsiva demais, sincera demais, inquieta demais.
Eu perdi as contas de quantas vezes ela me mandava um vídeo no WhatsApp e falava assim, tu acha que eu devo postar? Daí antes de eu responder, o vídeo já estava lá no perfil dela. Ela se expõe demais e isso dá margem para as pessoas julgarem. Então, para quem não gosta dela, é um prato cheio para falar mal. Olha, como vocês sabem, eu nunca vi Gabriela pessoalmente. A nossa relação é puramente virtual. Porém, o que eu consegui conhecer da Gabriela nesse mais de um ano que a gente já se conhece, é que ela é uma pessoa extremamente sincera. E se ela não vai com a tua cara, você vai saber, ela vai dar um jeito de te mostrar isso ou falar na tua cara. Então, quanto a isso, essa coragem de falar o que pensa, expor a sua opinião, é uma coisa que eu admiro demais nela. E eu queria que todo mundo fosse assim e que não se escondesse atrás de fake, porque uma das qualidades que eu mais admiro numa pessoa é a coragem. E isso aí ela tem de sobra. E com isso a gente fecha mais um episódio sobre blogueiros na Irlanda, e eu sei que ainda tem muito mais nomes circulando por aí, mas o que eu queria era trazer essa reflexão sobre como a gente consome conteúdo, como formamos opinião e até como a gente lida com ranço. Então me conta, né, qual desses perfis você já acompanhava, você conhecia, você gosta, e o que você acha desse mundo blogueirístico? E claro, se você gostou desse episódio, apoie o Nana Pod no Catarse ou no Buy Me a Coffee, pra gente continuar trazendo mais episódios assim. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra semana que vem, na quinta-feira, no próximo episódio do Nana Pod.